Olha só, pessoal, a história desse cara que eu vou contar aqui agora eu considero uma das maiores vergonhas em toda a história do fisiculturismo. Ele era considerado um giant killer, um matador de gigantes, porém não conseguia matar os seus gigantes porque sempre era prejudicado por onde passava. A gente vai falar hoje sobre a história triste e as polêmicas que foram geradas na carreira de Danny Padilla. Mas antes da gente falar sobre isso, antes da gente entrar no mérito da questão, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Já esmaga o like aí porque o vídeo está incrível. Faça o seu melhor comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e vamos embora pro vídeo. Bom, galera, esse cara aqui, Danny Padilla, quando criança ali, 7 anos de idade, olha só que coisa interessante. Ele estava andando com o pai dele, passou em frente a uma banca de jornal e viu uma revista com o Larry Scott na capa. Para quem não sabe, Larry Scott foi o primeiro Mr. Olympia, né? Ganhou 1965 e 1966, depois ele se aposenta. Mas era um ícone do fisiculturismo lá nos anos 60, 70, enfim. O Danny Padilla viu aquela foto, aquela imagem, decidiu ali no ato, garoto, 7 anos, que queria ser um fisiculturista. Na adolescência começou a treinar, né, um envolvimento com amigos e primos, e depois começou a competir numa federação, a União Atlética Amadora, né, ou AAU, que era uma federação que o dirigente chamava-se Bob Hoffman, que era um inimigo declarado do Joe Eder, e era uma federação muito polêmica, né? A gente tem histórias, por exemplo, dos anos 60, que um homem negro não vencia o Mister América de jeito nenhum. A gente teve caras ali como Harold Bulley, como o próprio Sérgio Oliva, que não venceu a competição, e só em 1970 um homem negro venceu a competição, que foi o Chris Dickerson. A mesma coisa, né, obviamente com algumas diferenças, aconteceu com o Danny Padilla. Ele não vencia o Mister América, ele competia e não vencia. Em algumas competições da União Atlética Amadora, ele nem chegava a pontuar. Agora, por que ele não vencia essa competição? Uma vez ele foi questionar e disseram para ele o seguinte: olha, você não vence o Mister América porque você não é o cara que nós queremos como campeão, você não tem a altura necessária e suficiente para ser um ídolo do fisiculturismo. Você não pode ter sucesso no esporte desse tamanho. E aí o que ele fez em 1975, após ter ficado em 18º lugar no Mister América da União Atlética Amadora, ele muda-se para a IFBB e já na sua primeira competição, que foi o Mister USA, ele fica em primeiro lugar. Ganhou sua categoria e ganhou também o overall, ganhando o direito no seu primeiro ano de competir no Mister Universo, que naquele ano acontecia em Pretória, na África do Sul, e tinha ali como backstage a gravação do documentário Pumping Iron. O documentário Pumping Iron, que foi produzido por George Butler, dirigido por Robert Fiore, era na verdade baseado no livro Pumping Iron, né, escrito por Charles Gaines. E aí você tem Arnold, tem Frank Columbo, tem uma narrativa que foi criada a partir ou para o documentário, né, ser gravado com maior entusiasmo, gerando maior atração para os fãs. Precisava realmente dessa narrativa, mas precisava também de uma segunda narrativa. E aí é onde o Danny Padilla se ferrou, cara. Porque o Danny Padilla, ele viaja para Pretória, ele chegou a gravar algumas cenas para o documentário Pumping Iron, só que assim, horas antes de entrar no palco, ou seja, subir no palco, ele recebe a notícia que não iria competir. E quem na verdade competiu no seu lugar, ou seja, na vaga que por ele era de direito, foi um cara que nem peso leve era, como o Danny Padilla, era um peso pesado, seu nome era Mike Katz. A alegação feita pela IFBB era que Mike Katz ele estaria se aposentando, era o seu último ano de competição e queriam dar a ele a chance de competir no Mister Universo. Ele já tinha vencido em 1972 na sua categoria, esse Mister Universo que aconteceu em Bagdá, para que ele pudesse se aposentar com as honrarias devidas, né? O problema é que eles não avisaram ao Danny Padilla anteriormente. E eu falo isso porque, obviamente, para viajar para a África do Sul, né, para estar lá, o Mike Katz já sabia de forma antecipada que ele iria competir. Mas o que acontece? Afinal de contas, por que o Danny Padilla não competiu? Ele não competiu porque cada país, na verdade, cada delegação, o Mister Universo ele trabalhava assim, enviaria 3 atletas, né, de cada país. Por exemplo, delegação americana, 3 atletas. Delegação de Portugal, 3 atletas. Delegação da Inglaterra, mais 3 atletas. Então era um peso leve, um peso médio e um peso pesado. No caso dos Estados Unidos, era o Danny Padilla, peso leve,
o Rob Robson, peso médio, e o Ken Wallace, peso pesado. Porém, eles tiraram o Danny Padilla e colocaram o Mike Katz, que nem estava classificado para competir em Pretória. Então eles tiraram em cima da hora o Danny Padilla, prejudicaram o atleta que estava classificado para competir. O que aconteceu? O Danny Padilla decidiu então competir por Portugal, que tinha uma vaga sobrando para o peso leve. E aí ele entra na competição, ele se inscreve, iria competir. Quando a IFBB descobriu que o Danny Padilla estava lá para competir por Portugal, desclassificaram o Danny Padilla. Olha só que coisa impressionante. Não permitiram o Danny Padilla chegar até as finais porque ele levaria o título. Agora tu imagina o Danny Padilla vencendo a competição por Portugal, sendo ele um americano, um nova-iorquino, vencendo a competição por Portugal. Imagina o prejuízo histórico que isso causaria para o Joe Weider e para a IFBB. Muita coisa aconteceu nesse Mr. Universo, mas o Danny Padilla, ele se recupera do golpe e em 1977 ele vence o Mr. América da IFBB, vencendo o Mr. América e o Mr. Universo, e se tornando na ocasião o único fisiculturista, além do Frank Zane, a ganhar as duas competições da IFBB. Em 1981 ele também compete no Mr. Olímpia daquele ano, em conversa com o Samir Banu. Na live que nós fizemos, Samir Banu esteve lá em Ohio naquele ano, se não me engano foi em Ohio a competição. O Arnold era co-promotor, e aí tem toda aquela especulação sobre o Franco Colombo ter vencido o show, mas na opinião do Samir Banu, quem deveria ter vencido era realmente o Danny Padilla. Então galera, essa é a história do Danny Padilla, que poderia ter ido muito mais longe, poderia de repente ser até o Mr. Olímpia hoje, está lá no Hall da Fama da IFBB, porém era sempre prejudicado por conta de diversos fatores. Primeiro a altura, depois logo na chegada da IFBB vencendo, mesmo vencendo um evento, estando classificado, foi retirado do Mr. Universo, depois decidiu competir por Portugal, foi desclassificado, foi punido, não teve suas cenas tiradas do filme Pumping Iron, e realmente foi um cara que poderia ter chegado muito mais longe, mas não chegou por conta desses pormenores. Mas e você gostou dessa história? O que você acha desses problemas que eram gerados, né, que até hoje são gerados nas federações pelo mundo afora? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário, e nós nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.